Olá, concurseiro! Olá, concurseira! Eu estava prestes a vir gravar um vídeo aqui pro canal e aí eu precisei entrar no YouTube para verificar uma informaçãozinha assim que eu estava precisando para colocar aqui no vídeo de hoje. Mas quando eu entrei no YouTube, eu vi a notificação de uma pessoa que comentou num vídeo meu o seguinte: eu coloquei uma meta. Daqui 10 anos quero estar concursado, ao menos num concurso público que me pague 5.000 ou mais. Tenho 25 anos hoje e sou analfabeto funcional. Que daqui 10 anos eu tenha minha estabilidade. Maldito seja o capitalismo. E essa mensagem, gente, ela me pegou. Porque tem tanta gente hoje em dia que é analfabeto funcional e que tá querendo estudar para concurso. É uma vontade, um desejo muito legítimo. Só que para você estudar para concurso e ser aprovado, realmente você precisa aprender bem todo o conteúdo. E geralmente o que é cobrado, principalmente nos concursos que não têm ensino superior, é principalmente português, matemática, raciocínio lógico, conhecimentos básicos. E a partir da tua interpretação, dos teus conhecimentos de português, você vai conseguir aprender as outras matérias também. Só que a imensa maioria das pessoas hoje em dia é analfabeta funcional. E é uma coisa muito triste e que eu quis falar sobre isso porque é algo que eu venho pensando muito ultimamente. O que fazer com esse tanto de gente que acabou ficando analfabeto funcional? E antes que você se culpe por estar nessa situação, caso você seja um analfabeto funcional, inclusive eu queria até parabenizar essa pessoa por reconhecer isso, porque tem muita gente que sequer reconhece. Então você pelo menos saber que você está nessa condição é um primeiro passo para que você consiga sair dessa condição, que é reconhecimento, essa aceitação. Você não tem uma mudança se você antes não entendeu em que situação você está. Então isso já é um primeiro passo importante. Agora, se você está nessa situação, primeiro, não é tua culpa. Ai, gente, é muito triste de ver a situação em que está o sistema educacional brasileiro. Eu tenho paciente minha que ela é pedagoga e trabalha em 2 escolas municipais para aula para crianças, né? E é muito triste a gente tem várias assim, conversas sobre o que tá o nosso sistema brasileiro de educação. É uma coisa que tá entregue às moscas. E os próprios professores são muito frustrados porque não conseguem dar uma aula de qualidade, porque tem que fazer o nivelamento por baixo, porque tem que aprovar os alunos mesmo quando eles não aprenderam nada, que é para a nota da escola não ficar ruim. Então, os alunos não aprendem, os professores mal conseguem ensinar porque fica difícil de ensinar com alunos também que vieram com uma base ruim, nivela todo mundo por baixo, vai todo mundo passando ano após ano, ninguém vai aprendendo nada e quando vê esses alunos estão formados. Essa mesma paciente, ela fala que ela dá aula para o 5º ano e os alunos dela não sabem fazer operações básicas de matemática, ou seja, adição e subtração. Ou só sabem fazer quando o enunciado fala, faça soma de tal número com tal número, faça subtração de tal número com tal número. Eles não sabem interpretar um problema. A gente está falando aqui de crianças de 9, 10 anos. O que é isso, gente? O que está acontecendo? E esses alunos vão indo depois. E como é que você vai explicar operações mais complexas, interpretações de textos mais complexos, se tudo isso vai se embolando? Mas você aí se formou nessas condições, tá querendo agora estudar para concurso. Por quê? Porque o que tem disponível de trabalho para você nas condições em que você se graduou não são opções muito boas. E você tá querendo agora estudar para concurso, porque você vê que existe estabilidade, existe mais dignidade, existem várias pessoas que estão passando porque estudaram e você quer estudar, você tem vontade de estudar, mas a tua base é tão fraca que você não sabe nem por onde começar. Então, esse vídeo eu fiz para te ajudar. Para você que está nessa situação, que se considera um analfabeto funcional, que bom que você tem essa consciência, porque é a partir disso que a gente consegue fazer alguma coisa. Então, para quem teve uma base muito ruim, não adianta. Vai ter que ter um esforço muito maior para se igualar na linha de largada com os demais concorrentes. Porque grande parte das pessoas que vão ser aprovadas em concurso, elas já saem na linha de largada de um lugar melhor, porque elas tiveram uma base melhor, estudaram em escolas melhores ou tiveram mais incentivos dos pais em relação à educação. Mas isso não quer dizer que você, que não tem uma base boa, não pode concorrer a essas vagas, não pode também um dia chegar a ser aprovado.
mas o teu trabalho aqui vai precisar ser diferente. Então, eu achei muito bacana que essa pessoa falou aqui, daqui a 10 anos quero estar concursado, ao menos no concurso público que me pague 5K ou mais. Então, 5K é concurso de nível mais básico, não é de nível superior. Mas eu achei legal que a pessoa falou daqui a 10 anos. Ou seja, essa pessoa tem consciência do tempo que vai demorar, do trabalho que vai ter. E é possível, gente. Eu tive uma condição aqui muito privilegiada. Eu estudei em escolas boas, eu tive muito incentivo dos meus pais para qualquer tipo de estudo. Quando eu quis estudar para concurso também me incentivaram. A minha base também escolar sempre foi muito boa. Meu pai sentava junto para estudar comigo porque ele valorizava muito a educação. Então eu saí, sim, numa posição privilegiada dessa linha de largada. Mas até por eu às vezes me sentia assim como se eu não pudesse nem falar sobre isso, porque eu tinha medo de ser julgada, de mas para você é muito fácil falar, porque você já saiu bem e para você tudo ficou mais fácil. Então eu gosto muito, até por conta disso, de consumir conteúdo de pessoas que não tiveram essas mesmas condições, mas que conseguiram se igualar, que conseguiram concorrer a tudo isso. Eu acho incrível de ver a história de tantas pessoas que vieram lá de trás, lá de baixo e conseguiram crescer. Porque daí cai por água abaixo o argumento, para você é fácil falar, mas também você já saiu na frente, por isso que dá para passar. Eu saí de lá de trás e não vou conseguir. Não, gente, tem muita gente que começou ali, sem saber nada. E que foi subindo, foi aprendendo muito aos poucos. Eu posso até deixar alguns vídeos que eu já vi muito inspiradores. Tem um cara que eu assisti um vídeo dele, uma entrevista, acho que no DT Podcast ou Como Passei, enfim, não lembro. O Vagnão, ele é da polícia. E ele fala que ele era analfabeto funcional. Que quando ele foi no cursinho para estudar, começar a estudar, a professora de português falou, ache o sujeito da oração. Ele não sabia o que era sujeito. Então assim, beabá, gente, muito fundamental, muito do básico. E ele foi crescendo no universo dos concursos, foi aprendendo e foi conquistando as aprovações. E o que eu queria falar aqui é que esse estudo, você está querendo estudar para concurso, mas encare isso como um estudo para a vida, porque aprender português, aprender a escrever, aprender a interpretar, aprender matemática, raciocínio lógico, fazer conta, é uma coisa que meu pai sempre me falava, assim, desde criancinha. Português e matemática são ferramentas para você lidar com o mundo, para você existir no mundo. Se você é um analfabeto funcional, você lê as coisas e não entende. Ou seja, você não participa de todo um universo da linguagem. Você não sai da tua condição cultural, da tua condição social, porque você não tem acesso à leitura, ao conhecimento de um outro universo. É só quando você consegue interpretar coisas, interpretar um conteúdo, ter acesso a um conhecimento que teu universo se expande. Então, mesmo que você esteja estudando para concurso, o benefício que isso vai te trazer é imensurável. Tem muitos depoimentos de muitas pessoas que, ao começarem a estudar para concurso, que tiveram acesso a todo esse conhecimento, foi quando a vida começou a se abrir. Tem um livro, gente, fantástico de um americano, esse aqui, Um Preço Muito Alto, do Carl Hart. E ele fala de como ele saiu de um gueto dos Estados Unidos, né, americano, e ele se transformou num neurocientista. É lindo de ler o livro, porque ele fala assim que quando ele começou a entender as coisas, a ter acesso a uma educação, ele falou, é como se um véu tivesse sido tirado da frente dele. Ele falou, nossa, era isso que eu precisava para me inserir em outros universos, para me inserir em outras camadas. Então, por mais que você tenha começado porque você quer passar num concurso, isso vai te abrir portas no nível que você ainda nem imagina. E a tua autoestima também, de ver que você está finalmente participando desse universo da escrita, do conhecimento, de você adquirir novas informações a partir da leitura, a partir do estudo, é uma coisa que vai trazer benefícios para você, para tua autoestima, que você sequer imagina. Uma vez eu estava vendo uma matéria no jornal, a jornalista perguntando para as pessoas se elas sabiam quanto que era 50% de desconto. O que era 50%? As pessoas não sabiam o que era 50%.
Se você não sabe que uma promoção tá com 30%, 50% de desconto, ou que você tá pagando juros de 10% ao ano ou 25% ao ano, imagina o tanto que as tuas finanças estão prejudicadas, que o teu dia a dia está prejudicado, porque você não sabe matemática básica. Então, a partir do momento que você começa a ter acesso a isso, a tua vida vai se transformar. Mas ok, em termos práticos aqui, né? Como começar esse estudo? Então, o começo é beabá. Você precisa aprender português? Vai desde o comecinho. Vai desde a gramática. Eu já precisei ler gramática algumas vezes. Eu era professora de inglês também, eu já li gramáticas em inglês, assim, ó, várias vezes, acompanhando com alunos. E é uma coisa que você tem que começar, assim, do começo. Aprendendo o que é sujeito, o que é verbo, o que é oração, o que é uma preposição, como que monta uma frase. Daí, a partir disso, como que as frases se combinam, né? Sintaxe, para que serve a vírgula, para que serve o ponto e vírgula, a crase, né? A crase é um artigo mais a preposição, então quando não tem as duas juntas não precisa da crase. Enfim, você vai entendendo as regras e é um conhecimento gradual. Então você que é analfabeto funcional, não vá já tentando fazer um monte de questão ou vendo coisas difíceis. Tem que começar do começo. O meu pai, que é essa mesma pessoa que deu todo esse incentivo, ele era uma pessoa muito humilde antes, filho de caminhoneiro, né? Minha avó também era pessoa do lar ali, então não tinha assim aquela educação formal. Mas ele subiu na vida através do estudo. E ele foi tentar o concurso da Caixa muitos anos atrás, sei lá, 40 anos atrás, e ele não estava indo bem em matemática. O que ele fez? Ele pegou aqueles livros escolares e leu de cabo a rabo. Fez todos os exercícios, todos aqueles de adição, subtração, multiplicação, todos. E ele ficou tão bom que anos depois ele começou faculdade de matemática. E ele foi crescendo através dos concursos. Ele fez concurso primeiro da Caixa, que foi onde ele conheceu minha mãe. Minha mãe é concursada da Caixa, então eles se casaram. Anos depois se divorciaram, mas ok, né? A gente já era adultos, eu e meu irmão. Mas enfim, depois ele passou no concurso da Receita Estadual, chegou a ficar em primeiro lugar como auditor fiscal da Receita do Estado. Depois, Receita Federal. São dois concursos da Receita Federal, de 94, que foi para a Justiça. Ele foi lá de novo no de 96 e passou. Mas tudo através do conhecimento acumulado. Ele não saiu já numa linha de largada privilegiada. Ele começou lá de trás. Então, é possível. Tudo bem que isso há muitos anos, né? Assim, na época dele, mais de 35 anos. Mas tá cheio de histórias hoje em dia de pessoas que fizeram a mesma coisa. Então, não sou eu que tô falando, não sou eu uma pessoa privilegiada que tá saindo, que é fácil falar. Tem tantos vídeos tão bacanas. Tem um também que eu recomendo aqui acho que Thiago Napi, que ele fala que ele demorou anos também para passar, que ele começou lá de baixo. É um vídeo incrível, ele só tem um vídeo no canal dele. E é esse vídeo, que ele demorou acho que 10 anos, mas ele se transformou em auditor fiscal do estado do Alagoas, se não me engano. É um vídeo dele na praia, que é o lugar onde ele mora. Então, assim, gente, tá cheio de história. E eu achei bacana a pessoa colocar aqui daqui a 10 anos, porque talvez seja menos, mas é um prazo realista. Pode ser bem menos, tá, gente? Bem menos, tá? Mas essa pessoa entendeu que vai demorar, que pode demorar, e tá tudo bem se demorar. Que é como ele falou, eu quero ter estabilidade. A pessoa sabe que vale a pena esperar, porque vale a pena passar por tudo isso. Então, é isso. Se a tua base não foi boa, é uma pena. O nosso sistema de educação público tá entregue às moscas. Eu fico com dó mesmo dos alunos, porque normalmente não tem incentivo em casa. A escola também é péssima, tá tudo um tanto faz. Então, não é sua culpa, mas não deixe que isso sirva de muleta para você não pensar nessa ascensão cultural, profissional, salarial, porque vale muito a pena. Eu digo assim que a maior liberdade que a gente pode ter é a liberdade intelectual, é o estudo. Porque a partir da nossa compreensão de mundo, de textos, de conteúdos, de conhecimento, é ali que a gente pode realmente ser livre, se movimentar socialmente, se movimentar culturalmente. Então, você aprender, você conhecer, você saber interpretar, você saber ler, é a tua vida, é como eu falo, você está mudando o seu destino.
Antes você ia para um lugar. A partir do momento que você começa a estudar, você com certeza vai parar em outro lugar. Você está mudando ativamente o destino da tua vida, que antes seria provavelmente ruim, infeliz, cíclico, no mesmo padrão das pessoas que te antecederam, que teus pais, no mesmo círculo. Agora você está mudando, você pode ir parar em outro lugar, assim, principalmente a longo prazo, né? Se você mudar um pouquinho a tua rota, em 10 anos, 15 anos, 30 anos, você vai parar num continente diferente. Então vale muito a pena e parabéns para você que escolheu encarar de frente essa jornada, que escolheu começar do zero, que escolheu arregaçar as mangas e dizer, eu vou mudar de vida, nem que demore. Então, parabéns!